Boa tarde, eu sou a Gabriela e o artigo que eu escolhi para apresentar, ele é intitulado Entendendo a Doença de Alzheimer por meio de abordagens genômicas de célula única. O artigo vai destacar a importância da compreensão da doença de Alzheimer como essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de diagnóstico e tratamento. Com o aumento da incidência do Alzheimer, é fundamental entender os mecanismos moleculares e celulares subjacentes à doença. O Alzheimer é uma doença complexa, envolvendo fatores genéticos, biológicos e ambientais, e a sua compreensão requer uma abordagem multidisciplinar. O estudo em nível de célula única permite uma análise mais detalhada da heterogeneidade celular e dos padrões de expressão gênica associados ao Alzheimer. Esses insights podem levar à identificação de novas vias biológicas e alvos terapêuticos potenciais. Assim, compreender o Alzheimer através de abordagens genômicas de célula única é crucial para desenvolver diagnósticos precisos, terapias direcionais e estratégias de prevenção mais eficazes. Esse artigo explora como abordagens genômicas de célula única podem fornecer insights cruciais para a doença de Alzheimer. O seu objetivo é investigar a heterogeneidade celular e os padrões de expressão gênica associados ao Alzheimer, utilizando técnicas genômicas de alta resolução. O artigo busca entender como esses mecanismos moleculares e celulares contribuem para a sua patogênese da doença, e como podem ser aproveitados para o desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico e terapia. Fundamentos da doença de Alzheimer. Ele começa com o acúmulo de placas de beta-amiloide em emaranhados da proteína tal, a formação de placas de beta-amiloide no cérebro, que são proteínas de beta-amiloide mal dobradas. Essas placas são uma característica patológica distintiva do Alzheimer, perdão, e estão associadas à toxicidade neuronal. O desenvolvimento de emaranhados fibrilares compostos por proteína tal hiperfosforiladas. Esses emaranhados, eles interferem no funcionamento normal dos neurônios, levando à disfunção e morte neuronal. Disfunção das sinapses, ou disfunção sináptica, que são conexões entre os neurônios responsáveis pela transmissão de sinais elétricos e químicos. A disfunção sináptica é uma das primeiras alterações observadas no Alzheimer e contribui para o déficit cognitivo. Perda neuronal. A perda progressiva de neurônios no cérebro, especialmente em áreas importantes para a memória e para as funções cognitivas. Essa perda neuronal é responsável pelos sintomas progressivos do Alzheimer. O artigo destaca que o Alzheimer é uma doença complexa e heterogênea, com múltiplos fatores contribuindo para o seu desenvolvimento e progressão. Isso inclui os fatores genéticos, ambientais e biológicos, que podem variar entre os pacientes. Esses fundamentos do Alzheimer são essenciais para entender sua patogênese e os mecanismos subjacentes da doença. A compreensão desses aspectos é crucial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes e para o avanço no diagnóstico precoce da doença. As abordagens genômicas de célula única destacadas no artigo, elas fornecem uma oportunidade única para investigar a heterogeneidade do Alzheimer em nível molecular, permitindo uma compreensão mais abrangente de como esses fundamentos contribuem para a progressão da doença. Abordagens genômicas de célula única. Eles vão utilizar o RNA e a TAC. O RNA, ele é uma técnica que permite a análise do transcriptoma, ou seja, o conjunto complexo de moléculas de RNA presentes em uma célula ou um tecido em determinado momento. No contexto do Alzheimer, o RNA sequencial ele é utilizado para identificar e quantificar os níveis de expressão gênica em diferentes tipos de células cerebrais, como neurônios, astrócitos e micróglia. Essa abordagem ela permite a característica das alterações na expressão gênica associadas ao Alzheimer em nível de célula única, revelando padrões específicos de expressão gênica em diferentes estágios da doença e em diferentes tipos celulares.
O ataque ele permite mapear os locais de acesso cromático em células individuais. Né? Ela é uma técnica, né, que permite mapear os locais de acesso cromático em células individuais, indicando regiões do genoma onde ocorre atividade regulatória. No contexto do Alzheimer, o ataque é utilizado para identificar regiões do genoma que estão ativamente envolvidas na regulação da expressão gênica em células cerebrais. Isso permite identificar alterações na acessibilidade cromatínica associadas ao Alzheimer, incluindo mudança na regulação de genes relacionados à patogênese da doença. Os resultados e discussão. Eles destacam diversas descobertas importantes, né, alcançadas por meio das abordagens de célula única no estudo da doença de Alzheimer. Né? E eles vão colocar que a identificação de subtipos celulares. Né? Os estudos eles revelaram a presença de subtipos celulares distintos no cérebro, como astrócitos ativados, micróglia, e neurônios excitatórios inibitórios. Né? Esses subtipos celulares têm perfis de expressão gênica específicos que podem ser associados a diferentes estágios ou fenótipos do Alzheimer. Padrões de expressão gênica. Eles foram identificados padrões de expressão gênicas específicos, né, associados ao Alzheimer, incluindo suprarregulação de genes relacionados à resposta inflamatória e infrarregulação de genes envolvidos na função sináptica e plasticidade neuronal. A análise desses padrões de expressão gênica permite uma compreensão mais profunda dos mecanismos moleculares subjacentes à patogênese da doença. Heterogeneidade celular. Né? Foi observada uma grande heterogeneidade nas respostas celulares do Alzheimer, com diferentes tipos de células exibindo alterações genéticas e moleculares específicas. Essa heterogeneidade destaca a complexidade do Alzheimer e sugere que diferentes subpopulações celulares podem desempenhar papéis distintos na progressão da doença. Identificação de vias biológicas afetadas. As abordagens genômicas de célula única permitiram identificar vias biológicas específicas que estão alteradas no Alzheimer, como vias relacionadas à inflamação, metabolismo lipídico e sinalização sináptica. Isso proporciona insights valiosos sobre os processos biológicos subjacentes do Alzheimer e pode levar ao desenvolvimento de novas terapias direcionais. Potencial terapêutico e diagnóstico. As descobertas desse estudo têm implicações significativas para o desenvolvimento de novos tratamentos e biomarcadores diagnósticos para a doença de Alzheimer. A compreensão dos mecanismos moleculares e celulares do Alzheimer podem levar ao desenvolvimento de terapias mais direcionadas e personalizadas, bem como a métodos de diagnóstico mais precisos e precoces. Aplicações clínicas e potenciais. Desenvolvimento de biomarcadores diagnósticos. As análises genômicas de célula única podem identificar perfis moleculares específicos associados ao Alzheimer, que pode ser utilizado no desenvolvimento de biomarcadores para o diagnóstico precoce da doença. Esses biomarcadores podem incluir assinaturas genéticas específicas ou padrões de expressão gênica que distinguem indivíduos como a doença de indivíduos saudáveis ou de pessoas com outros distúrbios cognitivos. Identificação de alvos terapêuticos. As abordagens genômicas de célula única permitem identificar as vias biológicas e alvos terapêuticos potenciais do Alzheimer. Esses alvos terapêuticos eles podem incluir genes ou proteínas específicas que são superexpressas, suprimidas ou alteradas no Alzheimer e que podem ser alvos para o desenvolvimento de novas drogas ou terapias. Desenvolvimento de terapias personalizadas. Compreendendo a heterogeneidade do Alzheimer em nível celular, é possível desenvolver terapias personalizadas que visem subtipos celulares específicos ou mecanismos moleculares relevantes para cada indivíduo. Isso inclui terapias direcionadas a tipos celulares específicos, como astrócitos ativados, micróglia,
que desempenham papéis diferentes na patogênese do Alzheimer. Avaliação da eficácia do tratamento. As abordagens genômicas de célula única podem ser usadas para monitorar a resposta ao tratamento em nível molecular, avaliando mudanças nos perfis de expressão gênica ou na atividade de vias biológicas no tratamento. Isso permite uma avaliação mais precisa da eficácia das terapias em desenvolvimento e a identificação de biomarcadores de resposta ao tratamento. Identificação de fatores de risco genéticos. A análise genômica de célula única pode ajudar a identificar fatores de risco genéticos associados ao Alzheimer, permitindo uma melhor compreensão da base genética da doença. Isso pode levar à identificação de indivíduos em risco de desenvolver Alzheimer e a intervenções preventivas direcionadas a esse grupo de alto risco. Para concluir, compreensão da heterogeneidade celular. As abordagens genômicas de célula única permitem identificar e caracterizar subpopulações celulares específicas desenvolvidas no Alzheimer, como astrócitos ativados, micróglia e neurônios excitatórios e inibitórios. Padrões de expressão gênica. Foram identificados padrões de expressão gênicas distintos associados ao Alzheimer, incluindo alterações na expressão de genes relacionados à resposta inflamatória, função sináptica e plasticidade neuronal. Identificação de vias afetadas. As abordagens genômicas de célula única permitem identificar vias biológicas específicas que estão alteradas no Alzheimer, proporcionando insights valiosos sobre o processo biológico subjacente à doença. Potencial terapêutico e diagnóstico. Os estudos destacaram o potencial das descobertas genômicas de célula no desenvolvimento de novos biomarcadores diagnósticos e terapias direcionadas para o Alzheimer. E, por fim, necessidade de mais pesquisas. Apesar dos avanços, ainda há muito a ser explorado. O artigo coloca que são necessárias mais pesquisas para entender completamente os mecanismos moleculares e celulares do Alzheimer e traduzir estes conhecimentos em terapias eficazes. Obrigada.